E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauta do canal Como Tocar Violino, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva agora já para você receber todas as notificações de todos os novos vídeos que saem sempre na quinta-feira às 9 horas da noite e de segunda-feira tem live às 18 horas, das 18 às 19. Beleza? Então você pode participar e dar uma força aí nesse trabalho aqui que é de graça, não custa nada para você clicar aí e se inscrever, então é só clicar aí, beleza? Então, hoje eu decidi fazer, eu já fiz um vídeo antes aqui, que eu vou colocar aqui em cima, que é o guia de postura no violino. Então eu já falo de várias questões lá, assim, e tudo mais, da postura no geral, né? Mas ainda assim existe o arco, que é um cara que precisa de muito detalhe, muita atenção realmente para dominar ele. Então eu falei, não, vou fazer um vídeo só sobre isso, para dominar realmente o arco. Então, bora pro vídeo, solta a vinheta aí. Não tem vinheta não, brincadeira. Para começar esse vídeo aqui, ó, tô com o meu arco aqui, meu arco principal, um arco de pau-brasil, e eu vou falar primeiro assim, rapidão, basicamente, a melhor forma de segurar o arco. Que é uma forma que a gente tem que segurar o arco de uma forma leve, assim, tem que ficar preso na mão, mas que não seja dura a mão. Então isso que eu vou te mostrar agora é exatamente por esse motivo, pra gente tentar dar uma soltada um pouquinho na mão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, o hang loose do Ronaldinho. Lembra o Ronaldinho Gaúcho fazia gol, ficava assim, pá? É o hang loose do Ronaldinho. Então o dedinho aqui, ó, vai ser a nossa primeira referência aqui, do lado da bolinha. Não em cima não, viu? Do lado da bolinha aqui, ó, bem do lado, tá bom? Colocou aqui do lado, na madeirinha do lado. O dedão aqui, ó, do hang loose, vai nesse espaço aqui, ó, entre essa borracha e essa madeirinha preta aqui, ó. Tá vendo? Ele vai bem aqui, bem nesse lugar. A pontinha dele encaixa nesse lugar. Então o dedinho aqui, do lado da bolinha, não em cima, do lado. O dedão aqui, ó, encostadinho ali só, a pontinha do dedão, tá vendo? Esses são os nossos dois pontos de referência, dedão e o dedinho. E os outros dedos? É só realmente colocar assim, ó, nessa varetinha do arco, na madeirinha aqui, ó, de forma que eles fiquem levemente espaçados, tá vendo? Não pode ficar nem assim muito grudado e nem assim muito aberto. Então, todos eles levemente espaçados, tá vendo? Desse jeito aqui. E quando você olha de lado, se você olhar assim, ó, todos eles têm que estar redondinho, como se fosse uma bolinha, tá vendo? Como se fosse fazer assim, com a mão, uma bolinha. E essa bolinha tem que encaixar aqui no arco, tá vendo? Todos os dedos redondinhos, não pode ficar assim não, esticado. Então o que acontece? Às vezes o dedinho fica muito esticado assim, né? Isso acontece porque a madeira aqui, a varetinha do arco está muito longe da sua palma da mão. Então faz assim, ó, traz um pouquinho mais para trás, tá vendo? Ó, um pouquinho, quando eu dobro assim os dedos, é isso que você tem que fazer com o arco, para trazer o arco aqui mais próximo e conseguir manter todos os dedos redondinhos. Então isso vai te ajudar muito, muito, muito. É importante, assim, às vezes você pega diferente, às vezes você viu alguém falando diferente e tal, mas se você quer seguir direitinho, muda para segurar desse jeito aqui, tudo redondinho e aqui, ó, levemente distanciado um do outro. Feito isso, agora que você já segura o arco da forma certa, obviamente que ainda não vai estar perfeitamente correto, né? Assim, vai estar meio difícil de vez em quando, tal, não vai estar aquele negócio, né, tão preciso ainda. Questão de prática, tudo é questão de prática, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que for pegar o arco, imagina assim, a sua mão relaxada. Solta a mão para baixo aí, ó, pá, como se você estivesse andando na rua. Ó, tô andando aqui na rua, pá, andando. E aí levanta a mão exatamente como ela tá, ó, andando e levantou a mão. Olha só, tá muito parecido com aquela mão que eu quero encaixar no arco, ó. O dedão aqui, o dedinho dá na altura ali da bolinha e os outros dedos separadinhos. É isso que eu quero uma mão relaxada. Essa mão relaxada de quando você tá andando de boa na rua, é essa mão que vai segurar o arco exatamente do mesmo jeito. Tá vendo? A curvinha que tem aqui na mão, ó, continua exatamente igual, não pode ficar assim, não pode ficar assim, nem assim, sabe? Tem que ter essa curvinha natural da mão. Então relaxa a mão, essa é a mão que tem que achar. A primeira coisa, assim, sempre quando a gente tem dificuldade no início para segurar o arco e tal, a minha sugestão é segurar o arco assim, ó, com o arco em pé. Então posiciona aqui, coloca as coisas e segura assim, ó. Porque assim a gente não tem peso do arco, né? Se você vira assim, ó, já fica pesado. E aí você sente muito peso no dedinho. Então, primeiro, faça assim, ó, segura e coloca ele olhando de frente para você, com o arco assim, ó, da sua frente, beleza? Inclinadinho assim, no sentido, como é isso? Vertical, beleza? Não no horizontal, vertical. Agora, se você já está conseguindo pegar melhor, já está fazendo melhor, tem alguns exercíciozinhos
que são bem legais para praticar essa pegada realmente, né? O primeiro exercício que tem para melhorar no arco, para você dominar realmente o arco assim, sem violino ainda. Vamos fazer 2 exercícios sem violino. Então é isso aqui, ó. Você colocou aqui, tá vendo? Tá segurando ele do jeito certo, o arco virado assim na vertical, e você vai fazer o movimento da aranha. A dona aranha subiu pela parede. É isso que você tem que fazer, ó. Sai andando aqui, ó, como se fosse uma aranha. Todos os dedos mexendo, mas sem sair da forma, tá vendo? Sem sair desse jeito que os dedos têm que ficar. E leva até lá em cima, ó. Todos os dedos vão mexendo, o dedão atrás, os dedos aqui da frente, e leva até lá na ponta. Aqui tá tudo com a mesma forma ainda que estava lá embaixo. Agora o mais difícil é voltar a mão lá para baixo, ó. Então vai empurrando o arco para cima contra a gravidade, isso é mais difícil. Subir é sempre mais difícil. Então sobe, 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 tá vendo? E vai chegar de novo lá embaixo. Olha lá, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Chegou. E aí voltamos para o mesmo ponto de partida que aquilo lá. Então você pode fazer isso daí várias vezes, até realmente conseguir dominar esses movimentos, porque esses movimentos dos dedos vão ser importantes futuramente. Então para isso que a gente faz esse exercício, para soltar um pouco mais os dedos e não ficar aquele negócio intenso, duro e não mexe, entendeu? Porque quanto mais duro for a sua mão, mais duro vai ser o seu som. Quem produz o som não é o violino, é o arco. O arco que passa nas cordas para fazer as cordas vibrar. Então se o seu arco é duro, quando você for tocar, o seu som vai ser duro também, vai ser estranho, vai ser aquele som agressivo, sabe? Então tem que estar realmente com a mão mais relaxada. Essa mão que a gente segura é quase como assim, ó, se puxasse, o arco sai da mão facilmente. Ele fica quase a ponto de cair, mas não cai. Então realmente é muito importante segurar de forma relaxada, beleza? Então faz esses exercícios aí da aranha algumas vezes, e o próximo exercício, ainda sem o violino, vai ser isso aqui, ó. Estica o seu braço pra frente assim, ó, retinho, pá. E tá vendo? Minha mão aqui, o arco, ó, o dedinho aqui do lado, o dedão aqui atrás, tal, tudo igual. E o que a gente vai fazer? Deixa eu ir um pouquinho para trás pra você ver. Vai inclinar assim, ó, é o ponteiro, tá vendo? Quando você inclina dessa forma, todo o peso do arco tá aqui no dedinho. Então tem que tomar muito cuidado. Assim já fica bem difícil já, tá vendo? Mas tem que tomar muito cuidado para manter redondo. Não é só porque tá pesado e deixar os dedos assim duros, tá vendo? Não. Mantém redondinho. Então se tá duro é porque tá longe aqui, ó, da palma da mão. Então traz um pouquinho mais para trás, tá vendo? Olha lá que a ponta do arco mexe, tá vendo? Então traz um pouquinho mais para trás para manter tudo curvadinho, certo? Então ponteirinho aqui desse lado. Agora vamos virar ao contrário, ó, pro outro lado. Agora você vê que não tem mais peso no dedinho e o peso tá aqui, ó, no indicador. Então segura ele aí e volta. Tá vendo? Esse movimento aqui que a gente vai fazer algumas vezes para entender a distância, né, assim, de cada um dos pesos que a gente tem aqui nessa região passando pela mão, tá vendo? Ó? Eu estou distribuindo o peso de forma diferente. Quando eu estou assim, o peso está no dedinho. Quando eu viro para cá, o peso está no indicador. Isso vai ser útil, porque quando a gente toca, existe um equilíbrio acontecendo o tempo todo. A mão não fica do mesmo jeito enquanto eu estou tocando o arco inteiro assim. Quando eu estou tocando muito próximo do talão, eu penso que o peso está mais segurado aqui, ó, no dedinho. E quando eu vou indo daqui para lá, quanto mais eu vou para a ponta, ela é mais leve. Então quem tem que fazer força aí é o indicador. O indicador tem que sentir o peso. Então só pra gente sentir isso daí, tá vendo? Esse peso que você sente no indicador aqui vai ser o peso que a gente vai usar quando for tocar lá na ponta. Ele tem que fazer um pezinho aqui, ó, no indicador para realmente manter o arco na corda. Mas a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre isso, certo? Então esses 2 primeiros exercícios para você entender a pegada no arco e melhorar a sua pegada. Agora a gente vai usar o violino e vamos ver alguns exercícios para fazer no violino e melhorar a sua pegada no arco, dominar o arco e consequentemente ter um som melhor também. Para isso eu vou desconectar aqui o meu microfone e você vai me ouvir por esse aqui direto, então vai ficar um pouquinho diferente o som, mas é porque aí eu posso tocar e falar ao mesmo tempo. Bora lá, então o primeiro exercício que a gente vai fazer, esquece um pouquinho da pegada, né? Mantém a pegada certa aqui, né? Do arco e tudo mais, mas não vai ser sobre a pegada. O primeiro exercício é pra gente entender a altura do cotovelo para cada uma das cordas. Então posiciona aí o violino, né, certinho e tal. Lembra lá daquele negócio, daquele guia de postura que eu coloquei, pá, beleza. Posicionou, e a gente vai fazer assim, ó, bem no meio do arco aqui, ó, coloca bem no meio do arco. Se você quiser, você pode até colocar uma fitinha, como chama aquela fita crepe? Bem aqui no meio, sabe? Uma marquinha só no meio do arco, exatamente no meio do arco, né? Mede aqui a crina, né? Porque a gente só usa a crina, da crina até o final da crina,
e coloca uma fitinha no meio, certo? E aí, então, isso daí vai ser exatamente o meio do arco. Então, posicionou o meio da crina aqui e a gente vai fazer esse movimento, ó, bem no meio do arco, mantendo aqui, tá vendo, ó? A distância que tem que ser certinho aqui, ó. Esse pulso aqui sempre tem que estar levemente curvado aqui, ó, quando eu tô no meio do arco, tá vendo? E a gente vai fazer assim, ó, abaixa o cotovelo para mudar de corda, vai até lá na corda Mi e sobe o cotovelo para chegar até na corda Sol. Sem mexer isso aqui, sabe? Sem mexer essa curvatura do cotovelo. O cotovelo mantém e o antebraço mantém estável o tempo todo. O que vai mudar é a altura do seu braço aqui, ó. Só a altura do cotovelo que muda, mas toda essa estrutura aqui fica igual. Então, posiciona no meio do arco e vai lá na corda Mi, ó. Abaixou, é só fechar o braço. Agora, abre o braço e leva até a corda Sol. Abaixa, leva para a corda Mi. Abre o braço até a corda Sol. Você vê que isso que vai determinar qual corda que você toca. Então, se você toca esbarrando em alguma corda, né? Você está tocando aqui e esbarra na corda Ré, por exemplo, do lado ali, é porque a altura do cotovelo está errada. É porque você mexeu na altura do cotovelo no meio do seu movimento. Isso não pode acontecer. Quando a gente toca, ó, olha só, na corda Sol, achei aquela altura do cotovelo e eu não abaixo mais. E aí se eu for mudar de corda, aí sim eu abaixo, mas eu não mexo mais, mantenho aqui agora. Entendeu? Então, se você esbarra em alguma das cordas, é porque a altura do seu cotovelo direito está errada, está pegando em outro lugar. Então, esse exercício é muito bom para a gente entender. Ó. Mantém aqui, ó, no meio do arco, exatamente na metade aqui, coloca na corda e abaixa o cotovelo. Ó. Fui até a corda Mi e sobe de novo até a corda Sol. Tá vendo? Não precisa subir muito, é só... Assim, normalmente para você tocar na corda Sol é como se seu braço ficasse assim, ó, 90 graus. 90 graus é assim, né? Se tiver aí, põe aí, editor, uma coisinha assim, ó, um pedacinho de um quadrado assim para mostrar 90 graus. Então, geralmente na corda Sol a gente mantém esses 90 graus. Aí depois abaixa um pouquinho para fazer a corda Ré, abaixa mais um pouquinho para a corda Lá e abaixa mais um pouquinho para a corda Mi. Para voltar para a corda Sol, mesma coisa, sobe, sobe e volta para os 90 graus. Tá vendo? Então tem que achar cada uma dessas posições e calibrar o seu cotovelo para que ele funcione bem, certo? Então esse foi o primeiro exercício no violino. Agora, o segundo exercício a gente vai fazer daqui do meio até a ponta do arco. Então mantenha o cotovelo parado naquele mesmo ponto, né? Então coloquei aqui, ó, no meio do arco, na corda Sol. Então 90 graus o braço aqui e vou só fazer isso daqui, ó, abrir o braço e fechar o braço, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Você vê que não muda a altura do cotovelo. A altura do cotovelo continua no mesmo lugar o tempo todo. Então é só abrir e fechar, abrir e fechar. No, tipo de lado assim, ó, se você olhar esse movimento, ó, posicionei no meio e vou abrir e fechar. Você vê que não tem movimento assim, ó, pra trás. Não existe esse movimento. É abrir e fechar. Entendeu? E aí, o que acontece aqui no punho é o reflexo desse movimento de abrir e fechar. Então, toda vez que eu tô no meio do arco, tá assim, dobradinho, né? Quando eu levo lá pra ponta, eu inverto o pulso, tá vendo? Ó, fica pra fora aqui, tá vendo? Então, inverte o pulso. Depois volta e dobra de novo. Inverte. Dobra, inverte. Entendeu? Então isso tem que acontecer. É como se fosse o movimento contrário, né? Assim, enquanto você abre o braço, o punho estica. Quando você fecha o braço, o punho dobra. Estica e dobra. E aí mantém o cotovelo parado. Então a gente vai fazer isso nas 4 cordas. Na corda Sol primeiro aqui, ó, posiciona no meio e abriu, fechou. Sem mexer o cotovelo. Aí depois, corda Ré, ó, abaixa o cotovelo agora. Agora não mexe mais o cotovelo. Agora é só abrir e fechar. Abrir e fechar. Entendeu? Aí depois, corda Lá. Então, fechou mais um pouquinho o cotovelo. E abre e volta. Abre e fecha. E corda Mi, mesma coisa, ó, no meio do arco. Abaixa, mas fica quase grudado. Quando chega na corda Mi, o cotovelo quase encosta no corpo, mas não encosta. Então não pode encostar no corpo, mas ele quase encosta. E aí, mesma coisa. Abre o braço e volta.
abre e volta. Entendeu? Esse movimento é muito importante, porque é esse movimento que vai manter o seu arco reto. Quando você consegue manter essa estrutura do pulso indo para lá, do pulso não, né? Do pulso é batimentos cardíacos, é o punho abrindo e o punho fechando aqui, dobrando, né? Então esse movimento junto com o abre e fecha do braço, sem mexer o cotovelo. Se você esbarra em outras cordas é porque algum desses movimentos não está ainda bem calibrado. Então é bem importante colocar isso no lugar para funcionar, certo? O próximo exercício que a gente vai fazer agora é da metade inferior do arco. Então desse pedaço aqui que a gente estava para baixo. Nesse lugar existe um movimento do braço. Porque olha só, eu estou no meio agora do arco de novo, na corda sol, né? Então para ir pro talão, olha o que acontece com o meu braço, ó. Tem que levar um pouquinho para frente. Tá vendo? Quando está muito próximo aqui, ó, daqui para cima, eu tenho que fechar um pouquinho o braço. Porque se eu não fechar o braço, é impossível chegar no talão. Então ele acaba fechando um pouquinho, ó. Mas sem alterar a altura do cotovelo. Não pode fazer assim, ó. Não existe isso. O cotovelo mantém igual do mesmo jeito. Então o cotovelo aqui, ó. E... entendeu? Então esse é um movimento importante também de acontecer. Quando a gente está chegando próximo do talão, tem que levar um pouquinho para frente aqui, um pouquinho para frente, não muito. E quando abre de novo, ó, mantém e fica nesse lugar aqui eternamente, ó, tá vendo? Mantém o cotovelo e aqui fecha. Então só quando está muito próximo do talão que a gente fecha um pouquinho do braço, entendeu? Não pode ficar o tempo todo fazendo esse movimento de abrir e fechar, porque não é assim que acontece. Então é só realmente de pra frente e pra trás, eu tô falando, né? Então é só realmente daqui pra cá que acontece uma pequena ida pra frente. Depois fica tudo parado, não tem mais pra frente e pra trás. E aí abre e fecha, entendeu? Então esses movimentos vão te ajudar a produzir um som melhor. Então bora fazer um exercíciozinho rapidinho com isso daí. Então aqui, ó, no meio do arco a gente vai agora pra cima, né? Vamos aqui até o talão. Então na corda sol, ó, achou a altura, né? Lembra daquele primeiro exercício, achou a altura da corda sol, beleza? Não mexe mais no cotovelo. E agora vai pra lá e fecha um pouquinho e volta até o meio. Só isso. Beleza? Passou pra corda ré, então ó, abaixa o cotovelo. Passou pra corda lá. Um pouquinho pra frente só que vai o braço. Estabiliza. E agora por último, fecha mais um pouquinho para a corda mi. Entendeu? Então esses exercícios você pode fazer assim, pega, sei lá, uns 3 minutinhos aí de cada um dos que a gente fez até agora. E aí por último a gente faz realmente o movimento completo, que é começar aqui, ó, bem no talão. Então ó, acha primeiro, né, a altura do cotovelo, ó, a altura do cotovelo da corda sol, beleza, leva até lá no talão, tá vendo? Ó, traz um pouquinho para frente o braço, né? E o movimento inteiro agora, ó. Entendeu? Esse é o movimento que tem que acontecer. Por isso que a gente fez parte por parte para chegar nesse movimento da forma certa. Então você faz isso em cada uma das cordas algumas vezes para a gente entender melhor como que funciona o movimento. Agora, além disso, além do movimento que tem que acontecer, lembra que eu falei lá atrás que existe um equilíbrio nos dedos, de pesos e tudo mais? Isso a gente também precisa fazer. Se você for ver, ó, o equilíbrio do arco, onde que o arco equilibra? Olha só, deixa eu achar aqui. Um pouquinho mais pra cá. A few moments later. Aqui. Olha isso. Olha o tanto de arco que tem ainda pra lá. E ele tá equilibrado. Tá vendo? Tá bem equilibradinho, bem retinho aqui na tela. Então quer dizer que aqui, na verdade, é o meu ponto de gravidade, o meu ponto de equilíbrio do arco. Mas tem um monte de arco pra cá e pouco arco pra cá. Por quê? Essa região é muito mais pesada do que essa, né? Tem o talão aqui, que é essa madeirinha, tem esse pino de metal, tem um monte de coisa. Então aqui é o ponto de equilíbrio. Se eu apoiar exatamente esse lugar aqui, ó, em cima da corda, exatamente esse lugar, e pegar lá, esse lugar não tem peso nenhum. O arco já está completamente apoiado na corda, não precisa fazer nada aqui, ó. Aqui está solto, todos os dedos soltos. Agora, daqui para lá até na ponta,
Quanto mais para a ponta eu for, mais eu preciso do indicador. Para ele, sabe, fazer essa mordidinha igual quando acontece aqui, ó. Só o peso do arco, ó, aqui no talão. Tá vendo? Esse sonzinho é porque é muito pesado perto do talão. Então eu tenho que produzir essa mesma pegada, essa mesma força, né, do arco com o indicador lá na ponta, ó, sem forçar assim, não precisa levantar o braço. Acha só aquela altura que a gente falou, ó, achou? Leva lá na ponta. E o indicador que tem que fazer isso, ó. Tá vendo? Então isso é o tanto de pressão que você precisa no indicador quando o arco chega lá na ponta, entendeu? Porque ela é muito leve, então a gente precisa acrescentar peso. Já quando tá aqui no talão, tem que ser aliviado o peso. Então tem que segurar aqui, ó, o peso no dedinho. Então tem que sentir realmente todo o peso do arco no dedinho para sair o som suave, assim, ó. Entendeu? Então tem que haver esse equilíbrio entre os dedos aqui. Então toda vez que eu tô aqui, ó, vou tirar os dedos, mas não é pra tirar não, viu? Quando você estiver tocando. Então quando eu tô aqui no talão, o indicador não trabalha, ó. Agora vai chegou naquele ponto de equilíbrio que eu falei. Daqui pra frente, o indicador trabalha mais e o dedinho menos, ó. Entendeu? É isso que tem que acontecer entre o equilíbrio dos dedos para você manter o mesmo som constante e não ficar aquele som assim, sabe? Que aqui é forte e aqui é fraco. A maioria das pessoas toca assim. Então bastante cuidado com isso, principalmente na ponta, né? Sabe aquele som sem consistência assim? É falta de peso. Então precisa um pouquinho mais do indicador para fazer esse som sair mais constante, desde o talão até lá na ponta, beleza? Então pratica bastante todos esses exercícios que a gente falou e esse movimento, toda vez que você fizer o movimento completo, pensa no peso, ó, o indicador. Alivia o peso, aumenta o peso do indicador. Tá vendo? Assim a gente consegue um som consistente, um som de violino realmente. Quando a gente ouve violino, né? Você vê que mesmo com pouco espaço de arco, dá para fazer um som bom ainda, né, na ponta, porque esse movimento ajuda. Esse movimento aqui, quando a gente dá essa inclinadinha assim no indicador, se chama pronação, beleza? Então é só para você saber como que você vai usar isso depois. Beleza, então entendeu como funciona realmente agora, né, o arco? Agora a gente tem um pouco mais de noção sobre como é, né, todos os movimentos envolvidos nesse caminhar, né, que a gente tem que fazer realmente da evolução do aprendizado. Então isso é muito importante, sabe? Pegar todos esses movimentos e deixar o mais natural possível. Quando a gente consegue naturalizar isso, vai sair de boa. Assim, é óbvio que hoje, quando eu toco, eu não penso mais em nenhum desses movimentos. É normal, porque eu já toquei tantas vezes, mas tantas vezes, que já sai naturalmente certo. Então é normal, assim, no começo você tem que pensar em tudo isso mesmo. Mas depois, conforme você vai praticando, quanto mais você praticar, mais natural vai ficar. Então isso vai ser muito importante para a gente manter um som bonito, um som constante futuramente. E é isso que vai fazer a diferença. Manter esse movimento claro e preciso. Todos esses movimentos envolvidos no arco. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, ó. Lembrando que semana que vem, a partir do dia 4 de outubro, vai rolar a Semana do Violino. A Semana do Violino é um curso gratuito comigo. São 4 aulas grandes, assim, realmente, pra gente falar de todo o processo de aprendizado do violino, o que tem que ser feito, como se estuda, o mapa, né, o caminho, o passo a passo realmente de como aprender violino da forma certa. Então participa da Semana do Violino a partir do dia 4 de outubro. Fechou? Então, a gente se vê lá na Semana do Violino. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê sempre de quinta-feira às 9 horas da noite e de segunda às 18 horas rola aquela live aqui, live de segunda. Muito obrigado, até a próxima, bons estudos, tchau, tchau!